Olá, sejam muito bem-vindos ao Camarote 21, a sua revista semanal sobre a cena cultural e artística da Europa. No programa de hoje, você confere os grafites gigantes da dupla francesa Ella e Peter. A Bélgica comemora os 60 anos dos Smurfs. E uma viagem pela Era de Ouro holandesa. Arte de rua impossível de ser ignorada. Os grafites gigantes da dupla francesa Ella e Peter colorem as superfícies mais amplas e inesperadas, na França e mundo afora. Andar pelas ruas de Saint-Étienne, na França, é se deparar com os gigantes adormecidos pela cidade. Obra da dupla de artistas Ella e Peter. O casal resolveu dar mais colorido à cidade industrial francesa. A arte deles também critica o sistema. Os personagens representam a parte mais vulnerável da sociedade. Muitas vezes, Ella e Peter recebem apoio financeiro do município, o que permite que a dupla viva dos projetos. Esse é o nosso ponto de vista sobre a sociedade. Imagino que as pessoas estejam cheias da situação atual porque se sentem sufocadas. A nossa arte é uma metáfora para isso. A cidade de Saint-Étienne já foi um centro de mineração de carvão, mas desde que a última mina foi fechada no início dos anos 70, muitos moradores lutam contra o declínio social. Algo que Ella e Peter também buscam retratar em suas obras. As figuras são desenhadas primeiro no papel e depois levadas para o local onde serão coladas. Já as obras de grandes dimensões são pintadas diretamente nos muros ou fachadas. A escolha do tema também depende do espaço disponível. Amamos desenhar. Todo lugar é uma boa plataforma. Não importa se é um lugar fechado ou aberto, tanto faz. Só queremos pintar. Eles vivem em busca constante por novas telas. E quando as encontram, não pedem permissão oficial. A dimensão dos murais não tem limites. Ella e Peter já viajaram o mundo para exibir os gigantes adormecidos. Um dos trabalhos mais desafiadores até hoje foi em uma represa abandonada, próxima a Saint-Étienne. Um dia alguém nos disse, parece que há uma represa abandonada próxima daqui, mas não sei exatamente a localização. Então decidimos procurar o lugar porque parecia interessante. Fomos até o órgão público dessa pequena cidade e perguntamos se poderíamos pintar a represa. Eles nos disseram que sim, que poderia ser tão bom para eles quanto para nós ter um desenho no local. Começamos a planejar, mas no fim saiu bem caro. Mesmo assim, o projeto foi finalizado e o gigante adormecido na represa agora faz parte da paisagem da região. E da arte de rua mais convencional, se é que podemos usar esse termo, a outra é um tanto diferente. Uma arte que vem da rua, para ser mais exata. A designer Emma France transfere a paisagem urbana para a serigrafia, usando uma técnica bem particular. Ela decalca bueiros, calçadas e o que mais encontrar pelo caminho. Quando Emma France circula pelas ruas de Berlim, ela em geral anda cabisbaixa. Isso porque a sua fonte de inspiração costuma estar no chão. O que para muitos passa despercebido, para a artista é parada obrigatória. O que outros pisam, para ela, é matéria-prima.
Estou sempre à procura e por isso realmente acabo encontrando coisas novas. É divertido. Quando encontro algo novo, é como encontrar um pequeno tesouro. Das tampas de bueiro, ela tira a estampa para bolsas e camisetas. Tudo que ela precisa é fita adesiva, tinta e o olhar certo para escolher os desenhos. Este urso, símbolo de Berlim, chamou a atenção dela. Serigrafar uma nova estampa é muito bacana. Na primeira vez você não sabe como o desenho vai ficar, e é um pouco absurdo também. Eu honestamente não sei exatamente por que faço isso. Simplesmente comecei a fazer e achei divertido. Também adoro trabalhar ao ar livre, acho legal, você tem esse contato social, é uma maneira bem diferente de se trabalhar. Emma tem que ser rápida para a tinta não secar. Depois coloca a camiseta sobre a figura, pressiona e fica ansiosa para ver o resultado. Raubdruckerin, em português algo como ladra de estampas, é como ela mesma se apelidou. Na verdade, não se trata de roubar, mas de destacar essas figuras que acabam sendo negligenciadas e dar novo valor a elas. De uma ideia simples à marca própria, hoje a ladra de estampas já decalca as ruas não só de Berlim. Afinal, belas tampas de bueiro existem no mundo todo. Emma France já roubou estampas em Viena, Paris, Amsterdã e Lisboa. Cada camiseta é uma peça única e artesanal. Fico feliz que as pessoas gostem das tampas de bueiro e impressões de rua, que apreciem ter uma camiseta com estampa diferente, feita de forma artesanal e de algo que realmente pertence a uma cidade. Algo que veio de uma cidade não é apenas uma camiseta qualquer. E assim, Emma France segue na busca. A escolha recai sobre uma grade. A estrutura não chama atenção logo de cara. Para lapidar o diamante bruto, ela precisa de um martelo e uma talhadeira. O ateliê da artista é mesmo no meio da rua. Alguns pedestres acham isso interessante. Esta manhã, uma mulher me disse: "Nossa, nunca tinha visto isso em Berlim." Então expliquei para ela o que estava fazendo, mas entendo que muita gente nunca tenha visto algo assim. Tanto entusiasmo por tampas de bueiro às vezes chama a atenção de guardas municipais, mas até agora ninguém deteve a ladra de estampas. Nunca houve problemas, eles também acham bonito, assim como as outras pessoas. E como eu limpo antes e depois de fazer o decalque, o local fica mais limpo do que nunca. Emma France veste a camisa e coloca a arte escondida nas ruas em evidência. A Bélgica comemora os 60 anos de algumas das menores celebridades do país, os Smurfs. E para a grande festa, a convidada de honra é Veronique Cullifort, filha do criador dos famosos personagens. Até o monumento Atomium foi decorado para homenagear os Smurfs e divulgar a mostra dedicada a eles na Expo de Bruxelas. Estou muito orgulhosa por todos estarem presentes no aniversário dos Smurfs. 60 anos é bastante tempo e fico muito feliz que as pessoas ainda gostem deles. O criador dos Smurfs, Pierre Cullifort, que trabalhou sob o pseudônimo de Peio, morreu em 1992. Inicialmente, os Smurfs eram apenas personagens secundários de uma história em quadrinhos inspirada na Idade Média, mas fizeram tanto sucesso que acabaram ganhando revista própria e, na década de 80, invadiram a TV. A exposição The Smurf Experience, recém-inaugurada em Bruxelas, leva o visitante em uma viagem pelo mundo encantado dos personagens. A mostra é uma criação do cenógrafo espanhol e contador de histórias, Marcos Viñas Bassols. A ideia é se sentir do tamanho de um Smurf e viver uma aventura nessas proporções. Na nossa concepção, os Smurfs têm cerca de 1,20 m de altura, como uma criança, eu diria. E todos os elementos e cenários são projetados para esse tamanho.
A mostra também pretende divulgar os valores dos Smurfs, como a tolerância, a solidariedade e a amizade. The Smurf Experience fica em cartaz até o dia 27 de janeiro, em Bruxelas, e em seguida fará tour internacional. E o radar segue no universo dos cartoons. Em 2018, o Mickey completa 90 anos. O ratinho mais famoso do mundo foi lançado em 1928 por Walt Disney. Embora o pioneiro dos comics já tivesse parado de desenhar em 26, por muito tempo as animações seguiram levando a assinatura dele. Foi decidido que seria melhor para a empresa, para a corporação Walt Disney, deixar tudo sob o mesmo nome, para obter mais lucro. Floyd Gottfredson foi um dos primeiros funcionários da empresa e responsável por projetar a personalidade do Mickey. Personality and no baloney! I'm not cursed! O personagem foi do Mickey Mouse aventureiro, como o conhecemos melhor, com shorts, jeito atrevido e orelhas grandes, a um pai de família bem-sucedido e que correspondia a certas normas sociais da época, dos anos 50 e 60. O que agora pode ser conferido no Museu de Ostholstein, no norte da Alemanha. Uma exposição apresenta desenhos originais, como os de Al Taliaferro, que deu os retoques finais ao Pato Donald. O desenhista se dedicou 31 anos ao Pato Rabugento, mesmo quando teve que comprar lápis e papel do próprio bolso devido à contenção de orçamento da Disney a partir de 1946. Como autor das histórias, ele projetou muita coisa da própria imaginação nos personagens, da própria vida, das condições dele, as experiências privadas. A Margarida era, de fato, esposa dele. E esta não é uma interpretação minha, mas uma declaração de Lucy Taliaferro, a esposa dele. No fim dos anos 50, o salário de um desenhista da Disney era de $6,46 por hora. Um valor acima da média americana na época, mas ainda assim muito pouco se comparado aos lucros do Império Disney. Lucros gerados em grande parte por ele. Carl Barks, considerado o desenhista mais famoso da Disney, foi ele quem criou o Tio Patinhas. Uma história de inspiração aparentemente inesgotável. Mesmo depois de 90 anos, a magia da Disney ainda funciona. Mérito não só do pioneiro Walt Disney, mas de todos os grandes desenhistas por trás da célebre marca. Tá curtindo o programa? Então quem sabe você não aproveita o intervalo que vem agora para conferir os bastidores do programa no Instagram da DW Brasil? Logo mais a gente volta. Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW Brasil, na Alemanha. O britânico Jordan Lloyd é um apaixonado por fotografia que busca dar novas cores ao passado. O designer se dedica a colorir fotos antigas feitas em preto e branco, um trabalho que combina inspiração e pesquisa histórica. Há 130 anos, a Torre Eiffel não era cinza e sim vermelha. Esta cena da década de 40, com soldados americanos diante do Taj Mahal na Índia, provavelmente tinha essas cores. E o retrato do famoso nativo americano touro sentado ficaria assim hoje em dia. Fotografias históricas em preto e branco ganham versões coloridas. Um projeto de reconstrução digital iniciado pelo britânico Jordan Lloyd. Para muitas pessoas, a história é em preto e branco. É um conceito abstrato que se forma já na escola por meio de livros antigos e coisas do tipo. Mas se de repente a cena fica colorida, você consegue se identificar muito mais com ela. Jordan busca as imagens no arquivo fotográfico de Kent, no sudeste da Inglaterra. O arquivo reúne cerca de 5 milhões de fotografias em preto e branco. Retratos da história mundial que, para Jordan, são um verdadeiro tesouro. A maioria das fotos só existe na ampliação original ou em negativo. Depois de selecionada, a imagem é digitalizada.
como esta fotografia de 1953 tirada na Praça Trafalgar Square, em Londres. Boas imagens têm diversos elementos reconhecíveis. Quando observamos a arquitetura, principalmente em cidades antigas como Londres ou Berlim, vemos que muitas construções ainda estão lá ou são feitas do mesmo material, ou o mesmo tipo de pedra ou tijolo. Muitos desses elementos podem ser identificados quando vemos uma fotografia colorida ou pintura da época. Algumas vezes, Jordan conta com a sorte. Esse ônibus, por exemplo, é um modelo posterior ao de uma foto e vai direto para o banco de referências. Jordan também sempre busca rastrear o local exato onde a foto foi tirada. No caso da imagem da Trafalgar Square, ele tem certeza de que ela foi tirada exatamente desta posição 65 anos atrás. Encontrar a perspectiva correta é essencial para definir as cores da reconstituição. Comparo as condições climáticas do dia com a fotografia original e vejo, ok, o tempo está semelhante a quando a foto foi feita. Depois observo as sombras e o horário em que a foto foi tirada. Quando encontro o local exato onde a foto foi tirada, isso é muito útil, pois consigo deduzir a hora também. Na foto em questão, o interessante é que ela foi tirada ao meio-dia. Mas a névoa e a poluição fazem parecer que já era quase noite. Munido de informações, ele junta as peças do quebra-cabeça e coloca a paleta digital em ação. A reconstituição de algumas fotografias pode levar semanas. Nesta imagem, por exemplo, há mais de 800 camadas de cores. Quando você parte das imagens de referência, pode ser que o vermelho, por exemplo, não pareça ser do tom original. Às vezes parece que a cor não se encaixa na atmosfera do fundo. Aí eu tenho que ajustar a tonalidade para que ela corresponda à situação original, já que a iluminação interfere diretamente na cor. Jordan Lloyd já coloriu centenas de fotos. Entre os clientes estão editoras, museus e gravadoras. Mas, apesar do trabalho minucioso, o resultado é mera suposição. Não há garantia de que as cores correspondam realmente às da época. Quando você observa uma fotografia sem saber nada sobre ela, o trabalho é todo de adivinhação. Ao fazer uma pesquisa histórica intensa e metódica, o objetivo é tentar eliminar o máximo possível do trabalho de adivinhação. Para mim, se eu consigo, ou acho que consegui, identificar mais de 90% dos elementos da foto, fico satisfeito. Uma forma criativa de dar vida a histórias em preto e branco. No século XVII, a Holanda viveu a chamada Era de Ouro. Participando ativamente do comércio internacional, que crescia na época, o país passou por um período de grande desenvolvimento econômico, o que se traduziu também na arquitetura de cidades como Amsterdã e no mercado de obras de arte. É deste período, por exemplo, que data a famosa Ronda Noturna de Rembrandt. Canais pitorescos, obras de arte mundialmente famosas e comércio em ascensão. Estamos falando da Era de Ouro holandesa. Com o boom econômico no século XVII, a população de Amsterdã cresceu rapidamente. Surgiram novos bairros com as típicas casas de telhado triangular e os 3 canais mais famosos da cidade. A expansão mais recente foi, em geral, dos locais onde as pessoas mais influentes foram morar. As regiões mais antigas da cidade estavam lotadas, então as áreas mais novas possibilitavam, obviamente, a construção em uma escala maior.
Como esta residência, construída em 1671. Na parte de trás, um jardim e uma cocheira, combinação típica na época e sinônimo de prosperidade. Em 1884, a influente família de comerciantes Van Loon assume o local. Hoje, parte da casa é um museu, uma amostra de como viviam os ricos comerciantes na época. A fachada da residência é do século XVII, mas no interior se vêem referências aos séculos XVIII e XIX. Dá para ver a evolução, as mudanças feitas por cada proprietário. A expansão do comércio internacional na época influenciou a produção holandesa, como no caso da porcelana, que com o tempo se tornou um dos símbolos do país. A porcelana chinesa se tornou muito popular na Holanda, a demanda era grande. Mas depois da Guerra Civil na China, em 1620, as exportações foram proibidas e já não se encontrava muita coisa. Então, o que as pessoas da cidade de Delft, aqui da Holanda, fizeram? Começaram a copiar a porcelana chinesa da forma mais idêntica possível, branca, brilhante e delicada. Ainda hoje, a porcelana Delft é um clássico holandês. A Era de Ouro também representa o ápice da pintura holandesa. No Rijksmuseum estão obras de arte famosas, como a Ronda Noturna, de Rembrandt, e a Leiteira, de Johannes Vermeer. Foi uma explosão de genialidade durante cerca de 120 anos. Por isso, essa é para nós a Era de Ouro, não só na arte, mas em tudo. E arte era algo que com certeza não faltava naquela época. Especialistas calculam que até 10 milhões de obras tenham sido produzidas no século XVII. Ser um artista na Era de Ouro não era tão romântico. Você era um comerciante com clientes. Os comerciantes estavam no poder e queriam comprar arte que refletisse a vida cotidiana deles. Por isso, vemos muitos retratos, pinturas de café da manhã, paisagens, ou seja, cenas do dia a dia. Nenhuma rádio tocava o som que eles queriam ouvir, então resolveram criar a própria estação. A Angel Radio da Inglaterra é uma rádio feita por e para pessoas da terceira idade. Uma rádio que, mais do que tocar os hits do passado, também serve de apoio e companhia aos ouvintes. Com essa onda nostálgica, o Camarote 21 de hoje se despede. Muito obrigada pela companhia. Não deixe de conferir a playlist do programa no YouTube da DW Brasil. E na semana que vem a gente volta com mais novidades artísticas aqui da Europa. Uma boa semana a todos. A gente se vê.